Não sei. Pergunta ele. Boa noite, bem-vindos todos à nossa casa de Chico Xavier. Tem alguém pela primeira vez? Bem-vindos, bem-vindos. Quem tiver com o celular ainda ligado, gente, eu gostaria de pedir para desligar ou colocar no silencioso, para ele não começar a tocar aí algum alarme, alguma coisa, né? No meio da nossa palestra. Que bom, né, que temos pessoas que ainda, às vezes, nem conheciam a casa e estão aqui hoje com a gente. Hoje, a gente vai ter uma palestrante desconhecida da casa, ninguém conhece. Isso quer dizer o contrário, gente. Ela é super conhecida, super amiga da nossa casa, que é a Horaci Correia. Ela é do Cantinho de Maria, lá de Cabo Frio. E ela é muito querida, muito querida. E quem conhece, quem não conhece, vai sentir essa mesma coisa que eu estou falando. Muito querida, vai levar essa querida com ela. Hoje ela vai trazer para a gente Jesus e a mulher no Evangelho. Vem para cá, vem para cá. Fica com a gente. Eu vou primeiro dar uns recadinhos, porque no verso da página, que eu acho que todos receberam, tem recados, tem alguns recados. Mas alguns recados estão defasados, então eu vou dar alguns, nem todos. Qualquer coisa vocês leiam aí. Próximo sábado, agora, dia 27, a gente vai ter o Evangelho no Lar. Às 18 horas, né? Às 18 horas. Após o Evangelho, a gente vai ter uma confraternização com os jovens e com a nossa querida Eliane. Esse sábado de Evangelho é para a gente até aprender a fazer o Evangelho no lar, né? Que é muito importante a gente fazer esse Evangelho no lar uma vez na semana. Isso nos fortalece muito.
E vindo aqui no sábado, vocês vão aprender. Então, venham, por favor. E lembrando também que as pessoas que não conhecem, né, temos o atendimento fraterno, que é de 7 às 7h30. Mas tem que chegar sempre um pouquinho antes, porque só entra até 7h10. Né? Então tem que dar tempo, porque senão não dá tempo para a gente atender. Tá? É um atendimento fraterno, uma conversa, né, fraterna. E quem quiser, né, pode vir. Segunda-feira, toda segunda-feira a gente tem. O primeiro sábado do mês de maio, que é 4 de maio, a gente vai ter o nosso sábado de convivência. Todo primeiro sábado do mês a gente tem o sábado de convivência, às 8 horas da manhã, que a gente aqui encontra com nossos irmãos que têm algumas dificuldades mais que as nossas, porque nós também temos, mas eles têm um pouquinho mais. Né? E a gente sempre está necessitando e pedindo a vocês algumas alimentos, né, para completar uma cesta, uma mini cesta que a gente entrega nesse dia. E vamos precisar de arroz, feijão, macarrão, creme dental e detergente. A gente fornece também esse material de higiene agora. E se vocês puderem trazer até esse dia, atrás, aqui no verso da folha, tem os locais, né, horário de entrega aqui, que eu não vou falar agora. Uma mudança que está aqui é a farmácia, que diz a farmácia Max, mas não é a farmácia Max, é a farmácia Aliança, que fica em frente ao mercado frutal. Então, quem quiser comprar lá e deixar, a gente, né, passa uma pessoa daqui e recolhe para colocar nessa cesta. E a gente sabe, né, que agora, já aproximando maio, a gente já está precisando também de agasalhos, porque o frio não é tão intenso, mas para quem não tem um agasalho, ele fica pior, né? A gente que tem, a gente nem sente tanto frio. Mas a pessoa que não tem, né, a cobertinha, o agasalho, o sapato fechado, a meia, né, sente falta, sente mais frio. Então, quem puder também trazer esses agasalhos, essas mantinhas, né, a gente agradece muito. Queria falar também da evangelização, que a gente faz toda segunda-feira, a partir de 4 anos de idade. Nesse mesmo horário, a gente tem uma turma ótima, umas professoras assim, maravilhosas, né, que falam sobre o Evangelho de uma forma muito suave, e que nos ajudam, né, podem trazer suas crianças, tem também para os jovens, né, nesse horário. Então, tragam. Se não tiver criança em casa, mas um vizinho sempre tem, um amigo, né? E a gente também quer falar sobre a necessidade de tarefeiros na casa. A gente está sempre precisando de pessoas para trabalhar. Mas muitas vezes a pessoa quer trabalhar, mas não quer fazer o curso, não quer estudar. Para ser tarefeiro tem que estudar. Tem que começar a fazer os cursos na casa, que a gente tem curso de segunda a quinta-feira. Então, são vários cursos, é só perguntar a um tarefeiro daqui ou lá na biblioteca. Quem quiser se inscrever, deixa o nomezinho, telefone, né? Tem cursos tanto online quanto presenciais. Outra coisa que eu queria falar também, para a gente não esquecer, é a nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras agora. A gente tem essa de segunda, e agora, tem um mês atrás, né, que a gente recomeçou com as palestras de quinta-feira, que é às 19h30. E depois da palestra tem um passo. A gente estuda sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Lembrando, né, da nossa cantina, com aqueles quitutes maravilhosos. Depois da palestra reabre, né? Então vamos lá, gente, vamos prestigiar.
com essa contribuição de vocês, que pode não ser muito para vocês, mas para a nossa casa ajuda muito, né? Ajuda a pagar uma luz, ajuda a comprar um material de limpeza, ajuda nos mantimentos também para a convivência, né? Então, era isso os recadinhos, acho que eu falei tudo que eu precisava. Agora eu vou passar para a Alessandra, a nossa companheira aqui, que ela vai ler a página. Boa noite. Boa noite. A página de hoje é do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. O Evangelho e a mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhes dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanharam o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinalava, que ele assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. Então, vamos fazer a nossa prece para iniciarmos a palestra. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos corações a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, a Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, pedindo a Chico Xavier, mentor da nossa casa, a Bezerra de Menezes, Eurípides de Barçanufo, a todos os espíritos iluminados que aqui chegam, emitem sua luz, para que tenhamos uma noite muito linda, com toda a palavra que Guaraci vai trazer sobre a mulher no Evangelho. Que possamos nós abrir nossa mente, estarmos com o coração voltado para esses ensinamentos que ela vai trazer para nós. Que Jesus possa estar
no meio de nós, que possamos, elevando nossos melhores pensamentos, estarmos trabalhando no sentido de recebermos as melhores vibrações nessa noite. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre. Horaci, querida, com você. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Que os espíritos amigos organizados que organizaram a nossa reunião possam nos envolver mais uma vez. Ao querido cantor, eu me senti na casa de Chico Xavier em Uberaba com as músicas de Luiz. Lá é o que toca. Eu tenho todos os CDs dele. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe. Pedro vinha com Jesus no Tiberíades, segundo nos fala Emmanuel no livro Boa Nova, e Pedro fala com Jesus. Primeiro Jesus observa que Pedro estava com um semblante meio pesado, machista, preocupado com a lei. Todos eram judeus. Como nos diz Paulo aqui na mensagem de hoje, Ana, os pais de Maria eram judeus. Maria era judia. Jesus era judeu. Então, Pedro estava preocupado como Jesus acolhia as mulheres no Evangelho. E Jesus pergunta: Pedro, o que tu tens? Que hoje eu estou achando você meio preocupado. Já sabia Jesus, porque quando a gente pensa que ele vai pensar, ele já sabe. Então, não precisa estar todo minuto chamando por ele, porque ele conhece. Senhor, estou preocupado contigo, porque o Senhor recebe as mulheres como os judeus recebem os homens. O Senhor recebe as mulheres de vida equivocada, sem ter medo do que possa acontecer. São prostitutas, são donas de casa, porque naquele tempo, dizia a lei, compra-se um escravo por dinheiro para fazer o serviço da casa. Compra-se uma mulher por dinheiro para fazer o serviço da casa e ter relações sexuais com o amo. Então a diferença era muito pouca. A mulher não podia aparecer em público. A mulher não podia falar em público, porque seria uma desonra. A mulher tinha que usar o véu. Ainda acontece assim. Eu me lembro que tem uma sobrinha de uma amiga minha que trabalha em voos internacionais e ela lá estava, precisou de comprar um remédio para dor de cabeça, foi até a farmácia, todos os atendentes viraram de costas. Então ela foi saber no hotel, porque eles não atendem mulher lá. A mulher não pode andar daquela forma. E Pedro estava preocupado. E Jesus pergunta: Pedro, tu achas que a mulher é menos digna do que o homem? Tu achas que Deus ama mais o homem do que a mulher? Pior que acha que Deus ama mais o homem do que a mulher. E não, o Pai ama todos os seus filhos da mesma forma. Como nos diz Emmanuel na mensagem, foi o primeiro feminista. Não trouxe diferença. Eu escolhi 8 mulheres, bem característica conosco, mulheres. Cada uma de nós, com certeza, vai se localizar em alguma. E Jesus diz, elas são da mesma forma. E vem Allan Kardec, na questão 817 do Livro dos Espíritos, na Lei de Igualdade, que ele pergunta, 803, desculpa. Todos os homens são iguais para Deus, responde Allan Kardec. Na pergunta se existe diferença entre homem e mulher, respondem os espíritos que não, todos são iguais para Deus. Na 817 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: diante de Deus, os homens e as mulheres são iguais? Ou têm os mesmos direitos? São iguais e têm os mesmos direitos? Lei de Igualdade de um Livro dos Espíritos. Respondem os espíritos: Deus deu a ambos a inteligência do bem e do mal. 818.
De onde se origina a inferioridade da moral da mulher em certos países? Responde os espíritos. É resultado das instituições sociais e da força sobre a fraqueza. E nós, como espíritas, nós sabemos, desculpe os homens, se ainda não foram mulheres, um dia serão. Quanto mais humilha a mulher, mais humilhado será como homem. E nós, mulheres, se não formos homens, um dia seremos. Embora meu marido diga que eu sou tão mandona que eu, com certeza, fui homem um dia. Então, a maioria de nós tem isso. Você já pode ter certeza que o homem já cutucou a mulher aí, já se localizou. E é verdade. Então, não existe diferença. Espírito não tem corpo. Figuremos os espíritos como seres inteligentes que habitam o universo, não é assim que os espíritos respondem? São os seres inteligentes, homens e mulheres. E pior que a gente fica pensando que tem pouco tempo que mulher passou a votar, tem pouco tempo que mulher passou a poder trabalhar fora, meados do século passado, bem lá quando eu nasci, porque eu estou com 70, né? Então logo um pouquinho antes. Então nós sabemos que isso foi bem ali. Infelizmente, ainda existe isso. Você sabe com quem você está falando? Muitos falam assim. Então, coitados, viram mulher e numa situação bem difícil, não duvidem disso. Então, não existe paralelo entre Jesus e Maomé? Não existe. Não existe paralelo entre Jesus e Lutero? Não existe. Não existe paralelo entre Jesus e papado romano? Não existe. Jesus não veio fundar nenhuma religião. Jesus não fundou nenhuma religião. O amor é o que impera em Jesus. Ele, a partir de Jesus, começou-se o cristianismo, mas não foi Jesus que fundou. Jesus não está preso em nenhuma religião. Jesus era para todos nós o modelo e guia, aquele que nos trouxe as lições para que possamos ter a dignidade, embora em sexo feminino ou em sexo masculino. E ainda uma vantagem: homem não gera vida, mulher gera. Olha que maravilha. Homem não faz bilu-bilu na barriga, só quando toca a barriga da mulher, a mulher faz. Então, existe essa diferença. Nós, mulheres, somos coparticipantes de Deus na criação. Jesus ainda fala com Pedro nessa conversa que está no livro Boa Nova. Pedro, o que seria do imperador sem a mulher? O que seria do filósofo sem a mulher? O que seria do fariseu sem a mulher? O que seria de mim ou você sem a mulher? Senhor, tu achas que a mulher é mais amada por Deus do que o homem? Não. Deus ama a mulher como o homem. A diferença é que a mulher, sem a mulher, não teria o imperador, não teria você, não teria ninguém. Porque a mulher é que gera vidas. Amo Jesus. Essa igualdade de Jesus é uma coisa divina, maravilhosa. A gente fica pensando, que ser é esse que renuncia às paragens de luz, vem, toma um corpo físico, mas rezam as tradições, diz o livro A Caminho da Luz, da reunião que tiveram, da primeira reunião para quando a Terra entra na psicosfera, ou aquela massa de fogo entra para ser moldada à Terra. Foi a primeira reunião. Na segunda reunião, foi decidida a vinda de Jesus à Terra. Se foi decidida a vinda de Jesus à Terra, quem é que estava lá participando dessa reunião? Maria. Porque decidiram que ela seria. Então, nós trouxemos aqui uma leitura muito bonita sobre Maria, que eu peguei na Revista Espírita. Ainda tem pessoas que dizem assim, o Espiritismo quase não fala de Maria. Vá na Revista Espírita, 1868. A difícil missão da Mãe de Jesus. Aqui ele nos fala sobre Revista Espírita, 1862.
situa Maria como a Imaculada não sob o ponto de vista físico, mas espiritualmente. Imaculada. E explica, referindo-se a ela, Deus enviou um espírito puro. Quem foi que escreveu a Revista Espírita? Um passe de graça para quem adivinhar. Allan Kardec. É isso. Deus enviou um espírito puro, eu vou ler para não perder nada, não pertencente à raça culpada e exilada. Logo, ela não veio dos exilados de Capela, para encarnar. Quem encarna na terra não somos nós, porque nós reencarnamos. Ela encarna na terra, foi decidida a vinda dela naquela segunda reunião que está lá no Caminho da Luz, para encarnar sobre a terra e nela cumprir essa augusta missão. O comportamento de Maria, sua humildade, sua obediência às orientações espirituais que recebia, sua fortaleza de ânimo diante dos sofrimentos impostos a Jesus. Acompanhou tudo. Tudo isso nos dá notícia de que se tratava de um espírito superior, não vinculado aos compromissos kármicos da raça adâmica. O ano de 33 da era cristã, Maria estava em casa e ouve bater na porta. Noite. De novo. Lá estava o adolescente. Uns dizem 14, outros dizem 16 anos. João. Mãe, vim lhe avisar que ele foi preso e que Pilatos lavou as mãos. Qual a acusação? De trazer a discórdia, a bagunça, a desarmonia, dizendo ser rei dos judeus. Vamos aonde está? Não, mãe, não vamos, porque a Jerusalém está toda transtornada. Com certeza farão alguma coisa, senhora. Ela vai lá dentro, pega um chale, enrola no chale, enrola na cabeça, vamos, e foi. Acompanhou tudo. Poderia ter feito um piseiro, uma bagunça, um escândalo. Não fez. Acompanhou tudo com a dignidade de um espírito que acredita na missão do seu filho. Na dignidade desse espírito que nós aprendemos chamar Maria de Nazaré. Mãe Santíssima. Mãe Santíssima. Então, ela vai. E ele não queria que ela fosse. Ela acompanha, em silêncio, cada chicotada, cada queda, cada empurrão, cada momento daquele, era como se ela soubesse que iria passar por tudo aquilo. Eu me lembro que quando o Bruno desencarnou, meu filho, quem não me conhece, ele desencarnou com 21 anos, queriam me poupar. Nada contra quem não vai. Mas eu fui fazer o reconhecimento do corpo. Eu velei durante 2 noites até sepultar e falei, eu recebi, eu vou entregar. Fiz a prece na hora de fechar o caixão. Estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante todo o velório. Por que 2 dias? Fizemos o reconhecimento do corpo em Magé e foi sepultado em Cabo Frio. Então foi uma noite lá, outra noite cá, esperando os familiares. Eu acho que a gente tem que ter essa dignidade. Nada contra quando não consegue, não tem coragem, cada um é cada um. Cada caso é um caso. Mas nós não estamos mãe à toa. Nós estamos mãe porque nós decidimos lá no plano espiritual. Perguntaram ao Chico Xavier, quando ele saía da cadeia, que ele fazia visita, lá tinha muitos obsessores. Ele falou, não, lá estava repleto de mães, dos 2 planos da vida. Então, Maria acompanha
até o último momento. Segundo os autores, ela acompanhou a vinda dos anjos, do anjo de misericórdia que Jesus pede para ele ir até Judas, para socorrer Judas que estava no vale das sombras, no vale dos suicidas. E se alguém quer saber mais sobre a dignidade de Maria, leia o livro Memórias de um Suicida, que lá nos traz, Castelo Branco nos traz notícia pela psicografia de Dona Ivone, quem é Maria. E Chico dizia para as mães lá em Uberaba, eu recebi mensagens do meu filho, ele dizia, peça, não tem um pedido feito a Maria que fica sem resposta. Peça. Ela é a grande intercessora entre nós e Jesus. Que tenhamos a certeza disso. Que tenhamos a certeza disso. Mas também não podemos negar a missão do Pai, não é? Então nós trouxemos aqui do livro Levanta e Segue-me, que fala sobre José da Galileia, que é o pai de Jesus. Não o da Arimateia, mas o da Galileia. José da Galileia está no livro Levantar e Seguir. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir o material humano. Já pensaste no cristianismo sem José? Quando se fala em falência das criaturas, recordemos que houve um tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. A quem? A José. Entretanto, embora honrado pela sua solicitação de um anjo, foi chamado para ser, nunca se vangloriou de tudo isso. Não obstante, contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. No mundo não tem outras notícias de suas atividades, senão aquelas de César, que nos mostram que ele tira Maria e Jesus e leva para o Egito, porque César estava mandando matar os primogênitos. É no lar entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do seu divino silêncio, o silêncio de Deus. Abri um parênteses entre as mulheres e falei do homem, que foi José. Então, não podemos imaginar sem José, uma pessoa admirável. Quando a gente lê sobre José, a gente vê a importância da simplicidade, a importância de sair do palco e ir para os bastidores, a importância daquele homem bem mais velho que Maria e aceita que aquela menina venha ser sua esposa e aceita o que o anjo fala com ele. Então é maravilhoso a gente saber que todos esses espíritos vieram, habitaram conosco, dividiram conosco o nosso mundo. Então, de onde se origina essa inferioridade da mulher? Do orgulho do homem, que ainda perdura em muitas situações, em muitos momentos. Então, nós falamos em primeiro lugar de Maria, já falamos sobre ela. Maria vem abrir a nossa conversa sobre a mulher do Evangelho. Aquele espírito que é conhecida como Maria Santíssima. Maria de Nazaré. E ela teve vários nomes, aonde ela parecia Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora aqui de Natividade. Eu já fui lá na casa que ele mandou fazer uma réplica da casa de Éfeso, uma gracinha lá. Quem nunca foi, vai, é bem pertinho, perto de Itaperuna. Então, aonde ela aparecia, nas vidências ou nas aparições, é sempre Maria, mãe de Jesus. Aí Jesus sai, anda 60 quilômetros e chega no poço dos samaritanos. Tinha muito problema entre samaritanos e judeus. Então Jesus vai naquele poço, ali fica, e chega uma mulher e ele pede a ela de beber.
e conversa com ela. Ele, como tu sendo um judeu, conversa com uma mulher, ainda uma samaritana, porque ali, segundo os judeus, Jesus teve 3 erros, 3 pecados. Conversa com uma mulher em público, a mulher era considerada um herege, ela era uma prostituta, e pede de beber essa mulher lá junto aos samaritanos. E ela vira para Jesus e diz: os antigos dizem que nós devemos cultuar a Deus nos templos de Jerusalém, mas eles tiveram uma briga, nós cultuamos Deus no monte. Naquele momento, Jesus escolhe aquela mulher considerada herege, era uma prostituta, e dá a notícia que nós deveremos adorar a Deus aonde? No templo do coração. No templo do coração, no templo do universo. Porque Deus, imagine Deus preso dentro de uma igreja, dentro de um centro espírita, dentro de um terreiro de umbanda, ali na esquina. Não. Deus está em toda parte. É o Criador do universo. Ele está em toda parte. Necessário é que possamos ter essa certeza e irmos até Deus, indo até nós, conhecendo a nós mesmos, conhecendo as nossas potências, conhecendo o que nós podemos fazer, conhecendo a dignidade de sermos filhos de Deus e trazemos o DNA do Pai dentro de nós, samaritanos, judeus, herege, não herege, prostituta, ladrão, preso, solto, o que for, político, o que for, todos nós trazemos o DNA de quem? Do nosso Pai. Logo, para Deus, nós somos todos iguais. Ah, mas uns erram mais do que os outros, mas um dia todos seremos anjos. Nós encarnamos para quê? Para alcançarmos a perfeição. 132 do Livro dos Espíritos. Para que encarnamos, ele fala aqui nesse momento, Allan Kardec, encarnamos para alcançarmos a perfeição. Aí lá na 167 ele pergunta, qual a finalidade da reencarnação? Aí ele já fala da volta. Aí, resumindo, os espíritos respondem, nós reencarnamos para consertar o que nós fizemos de errado durante esse período da 132 até 167. Então, nós estamos aqui limpando o que nos acompanha, que é o corpo perispiritual. Essa grandeza da doutrina dos espíritos é maravilhosa, porque nós somos construtores da nossa grandeza. Nós somos construtores do corpo pesado ou não, do perispírito que temos, porque ele nos acompanha. Quando nós desencarnamos, vai-se para a espiritualidade, o espírito e o perispírito, que está marcadinho ali tudo que sinto, que penso, que falo e que faço. E o corpo vai para onde? Passar pela decomposição natural. E aquela mulher samaritana nos traz a notícia que Jesus escolhe ela para dizer: devemos adorar a Deus no templo de tijolo? Devemos adorar a Deus na montanha? Não, adorar a Deus no templo divino. E isso, olha, imaginar que este corpo, que a gente faz tanta besteira, que mete os pés pelas mãos, que pensa tanta coisa errada, é um templo divino. E nós estamos muitas vezes poluindo esse templo divino. Maravilhosa reencarnação. Ah, eu vou reencarnar há 400 anos. Ah, não. Aquela moça que põe carta me disse que eu vou reencarnar. A última minha encarnação é essa. Eu vou reencarnar só mais 100 anos. 100 mil anos. Nós vamos reencarnar quanto tempo? Quantas vezes? Quantas forem necessárias até virar anjinho. Sem mácula. Sem mácula. Aí nós chegamos, uma mulher muito linda, e batem a porta dela. O mordomo vem e diz: hoje a senhora não atende ninguém. Ela está passando pelo processo, nesse momento, ela está enfrentando a força do demônio, ela está endemoniada. E quando ela está endemoniada, ela fica debaixo das cobertas. Não posso receber ninguém, me deixe entrar.
Não, você não pode entrar. O homem abriu a porta e entrou. Aonde ela está? Ele foi até o quarto. Lá estava Maria, Maria Madalena, jogada na cama, nua. Ele chama a serva, pede para que cobrir. Abre as cortinas e fala: Senhora, Senhora, eu aqui estou. Acorda, abre a camisa e mostra. Veja como eu fiquei limpo da lepra. A senhora se lembra que eu lhe pedi uma esmola, que eu queria ir até o mestre, a Jesus de Nazaré, e a senhora me deu o dinheiro e pediu se ele me curasse, que era para eu vir aqui falar com a senhora, que a senhora precisava ser curada. E ela abre os olhos e vê a pele dele limpa. Eu venho buscar a senhora, porque ele vai me curar. Ela precisava ser curada do processo obsessivo, que tinham 7 demônios, 7 obsessores, segundo nos passam os evangelistas, que ali perseguiam aquela mulher linda, prostituta. E ela vai, ele chama a serva: vista a roupa na senhora, eu vou esperar lá fora. Por favor, pegue o barco. E naquela noite, segundo o irmão X, um barco levando um barqueiro, uma serva, a senhora e aquele homem, o ex-paciente de lepra. E ali vão até a casa de Simão, desculpa, não é Simão Pedro, outro Simão, Simão rico. E ela vai, ajoelha-se aos pés dele e fala: Senhor, o Senhor me disse que era para eu vir aqui, que o Senhor iria me curar. Eu aqui estou, eu não aguento mais. Será que eu mereço fazer parte do seu rebanho? Ele olha para ela, resumindo o texto, ele olha para ela e diz: Maria, observa as flores nos campos e as ervas que lá nascem. As ervas que lá nascem são as enfermidades humanas, do crime, da prostituição, do roubo, da matança, dos vícios. Mas as flores que nascem no campo é o amor de Deus por cada um dos seus filhos. Por acaso tu achas que tu não mereces ser uma flor do campo? Senhor, o que eu devo fazer? Venha fazer parte do nosso trabalho. E ela vai. Ela vai em casa e naquela noite ela pegou tudo que tinha, joias, roupa, tudo, e deu para os seus servos. E foi acompanhar Jesus. Era aquela que estava na ressurreição. E Jesus, quando Jesus morre na cruz, os apóstolos voltam no sangue, na mente, o preconceito dos judeus e não aceitam que ela ande com eles. O que dirão os outros que uma mulher está junto de nós? Você não vai. E ela ficou: e agora o que vai ser de mim? Eu não tenho mais. Aí as mulheres, as damas, começaram a dizer que ela ia cair na prostituição outra vez. Ela disse que não aceitava. Aí ela vê a batida dos sinos, de passos com sinos. Os leprosos, eles traziam amarrados nas pernas um sino para que todos soubessem que eles estavam chegando na cidade e colocasse o alimento na porta para eles. Então eles vinham do Vale dos Suicidas, dos Vale dos Leprosos, marcando a chegada deles. E eles chegam para ela e falam: cadê Jesus? Nós viemos aqui para ele nos curar. Jesus morreu na cruz. O que vai ser de nós? Eu vou com vocês. E ela foi para o Vale dos Leprosos. E todas as tardes, segundo Amélia Rodrigues nos diz, no Primícias do Reino, que todas as tardes aquela mulher de um semblante lindo reunia-se com os leprosos e dizia: vocês os leprosos, e pregava sobre Jesus. Até que um dia ela foi tomar banho e observou uma mancha rosa no peito e reconheceu que ela estava com lepra. E continuou. Até que ela sentiu que estava chegando a hora dela morrer, ela foi
que ela queria encontrar com Maria, mãe de Jesus. E foi até a casa de Éfeso, morreu no meio do caminho e Maria veio. Quando ela morreu pela lepra, sozinha, na estrada, Maria veio, ela já estava morta, ela se vê à margem do Tiberíades. Aí vê Jesus. E a mesma voz que ela viu Jesus lá no túmulo com a morte, eles falam: como que ele escolheu a ti para aparecer e não a nós? Isso não é verdade. Diga aos outros que eu não morri. Essa prostituta foi encarregada de nos trazer a maior notícia do Evangelho, que a morte não existe. Vai e diga aos outros que eu não morri. E ela morta estava, ela se viu à margem de Tiberíades. Aí ela ouve aquela voz outra vez: Maria, Maria, és tu, Senhor? Sim, Maria, vem comigo porque tu atravessaste a porta estreita. E ela foi e está lá. Segundo alguns autores, Madre Teresa de Calcutá é a reencarnação de Maria Madalena, que veio cuidar de leprosos mais uma vez. Então, aí nós vamos agora falar de outra, muito interessante, eu gosto muito dessa. A viúva de Naim. Jesus vinha com uma multidão e iam levando o enterro de um jovem. Parecia ser uma pessoa importante, porque tinha muita gente naquele enterro. Era a viúva de Naim levando o seu único filho para o corpo ser sepultado. E Jesus chega, os judeus não podiam tocar nos mortos. Eles tinham que ser logo sepultados, não podiam tocar nos mortos. E Jesus toca e diz: levanta. E esse jovem que estava em estado de catalepsia levanta, e Jesus devolve a ele a sua mãe, devolve a confiança àquela mãe, devolve a esperança àquela mãe, devolve tudo que ela tinha na vida, que era aquele filho. Aí eu pensei na época, por que eu fui lá fazer reconhecimento do meu filho e Jesus não me devolveu ele? Mas me devolveu depois de morto o corpo físico, porque a gente está sempre conversando, a gente recebe notícias, então fazemos um trabalho. Eu vou até pedir licença para falar que nós acolhemos mães enlutadas lá no sítio Tio Bruno, no Cantinho de Maria. Fazemos reuniões de acolhimentos, reuniões de estudos lá no sítio, que é o sítio Tio Bruno, onde eu moro, no Cantinho de Maria. Caso alguém precise, vocês podem dar meu telefone, que nós podemos receber lá em casa para esse encontro. E lá, não, porque passa um tempo que o nosso filho desencarnou, as pessoas acham que nós não podemos mais falar sobre eles. E vem ela falando de novo, vai perturbar ele, vai deixar ele descansar. Chico não dizia isso. E lá nós podemos falar. Sempre chega uma mãe, temos algumas mães que são enlutadas pelo suicídio, algumas por assassinato, algumas. Aí perguntaram para o meu marido, falaram assim: o que acontece lá dentro? Nós ficamos lá na sala ou lá no quintal? Ele falou: eu não sei o que acontece, porque ele nunca participou, mas eu só sei que elas chegam aqui chorando e saem daqui sorrindo, porque a gente realmente reconhece que eles estão vivos. Então, quem quiser, estamos lá. E a viúva de Naim recebeu. E temos também as irmãs de Lázaro. Jesus estava sempre na casa de Lázaro, Marta e Maria. Aqui nós nos localizamos em Marta ou em Maria? Eu estou nas duas. Marta e Maria. E Jesus chegava, Marta ficava envolvida, preparando a comida, arrumando as camas, não sei se era cama, se era rede, o que era, arrumando lugar para eles dormirem. E Maria ficava sentada nos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava. Até que Marta fala: Senhor, peça a Maria para vir me ajudar. Aí Jesus fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte. E nós pensamos: então Jesus negligenciou o trabalho de Marta? Eu, por exemplo, que cozinho, lavo, passo e faço, arrumo casa e faço palestra, eu estou lá e cá. Aí nós fizemos aqui o perfil, os dois perfis de Marta e de Maria.
Marta e Maria, amigas de Betânia. Marta, sensata, metódica, ativa, operosa, hospitaleira, conhecia a lei. Aquela que pede para Jesus mandar Maria ajudar. Maria, desligada, vivia no mundo da lua, desligada das coisas práticas, serena, idealista, não gostava das tarefas caseiras, e econômica nas palavras, tinha fé e resignação. Então eram essas duas mulheres. Eu tenho a impressão que nós nos localizamos nas duas personalidades. E Lázaro ficou doente, Marta manda avisar Jesus, Jesus diz, não é para a morte, e demora 3 dias para vir. Quando ele vem ao encontro das irmãs de Lázaro, as irmãs de Betânia, Marta corre até ele, porque ela era ativa. Senhor, Senhor, o Senhor não veio, minha irmã, meu irmão morreu. Aí Jesus olha para ela e pergunta, aonde está Maria? Maria estava sentada lá na varanda, chorosa e orando. Aí Jesus pede, avisa ela, Marta pede, avisa ela que Jesus chegou. Aí ela vai de encontro a Jesus, ajoelha-se nos pés de Jesus, e Jesus, como nos diz o evangelista, Jesus chorou. Naquele momento, Jesus chorou. É a única vez que nós ouvimos falar isso no evangelho. Jesus chorou junto com as irmãs de Betânia. E aí Jesus manda aquilo que nós conhecemos, que Lázaro levante e saia da tumba. E Maria, por várias vezes, foi e ajoelhou-se nos pés de Jesus. Eu tenho a impressão que nós, todas nós, em algum momento, também ajoelhamos nos pés de Jesus. Ajoelhamos mesmo. Não mais acredito pela parte material de bater o joelho no chão e incomodar, não sei quando acompanha a titia nas missas. Mas normalmente a gente ajoelha pela oração. A gente ajoelha pela crença, pela humildade, pela simplicidade em pedir. Baixa. E Jesus estava naquele dia sentado no chão. Era um dia de festa, a festa dos tabernáculos. E Jesus ali estava, muito movimento, muita gente, homens, mulheres, até que alguns homens chegam e jogam uma mulher nos pés de Jesus. Jesus estava sentado, ele continuou. Escrevia no chão ele continuou escrevendo. E os homens falam, Senhor, esta mulher foi pega em adultério. Ela deve ser morta pelas pedras. Que diz o Senhor? A lei, ser morta pelas pedras, é a lei dos judeus. Que diz o Senhor? A lei ou a mulher? Se ele diz a mulher, ele iria contra a sua lei de amor e de perdão. Se ele diz, se ele diz liberta a mulher, apedreja a mulher, diz a lei, ele iria contra a sua lei de perdão. E se ele diz a lei de Moisés, a mulher seria apedrejada. Então, o que ele diz? Ele iria contra a lei dele de amor, liberando a mulher e indo contra a lei de Moisés? Ele disse que ele não veio destruir a lei, que ele não veio destruir nenhum dos ensinamentos. Como nós falamos aqui, Jesus não era ligado a nenhuma das religiões, ele não veio fundar nenhuma religião, nenhuma. Então, ele ficou, ele olhou, escrevia no chão. Segundo alguns autores, ele escrevia ali o pecado de cada um que ali estava. E somente aquele pecador iria ler. Ele não fez fofoca. Senão nós diríamos, essa fofoca não é minha, é dele, essa não é minha, dele. Não, nós diríamos isso. Ele não disse, essa é de Manuel, essa é de Joaquim, essa é de João, não. Aí ele diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra.
Isso chama fofoca, que nós fazemos. Maledicência, você viu? Eu vi. Com quem foi? Ela foi pega em adultério. Aí, Jesus, com quem foi? Ah, foi com ele. Foi com aquele homem. Ah, eu sabia. A maioria das mulheres cai na sedução dele. Não, Jesus só diz isso. Aqueles que ali estavam, era muita gente, era uma festa que tinha gente de todo lado. Foram saindo um após o outro. Jesus, naquele momento, Jesus olha para ela e pergunta: aonde estão os teus acusadores? Por que, Amélia Rodrigues nos diz, por que Jesus estava sentado no chão? Quando ele pergunta: onde estão os teus acusadores? A mulher levantou os olhos. E quais foram os olhos que ela viu de frente? O de Jesus. Olha que maravilha. Depois de tanta coisa, a gente levantar os olhos e ver os olhos de Jesus. Jesus toma pelas mãos, ficam os dois de pé. Ela ajoelha-se. Vá e não voltes a pecar. Naquela noite, ela foi. Naquela noite, Jesus estava na casa de Simão, um fariseu. E aquela mulher entra e vai aos pés de Jesus, chorando. O fariseu Simão conhecia aquela mulher. Todos sabiam quem era, como sabiam quem era Madalena. E ele pensa, se ele realmente é o Messias, como que ele deixa essa mulher sentar aos pés dele? Uma adúltera, que devia de estar morta pelas pedras. E ela fala: Senhor, deixe-me ficar com o Senhor. Aí Jesus diz: eu não tenho uma pedra onde colocar, o Filho do Homem não tem uma pedra onde colocar a cabeça. Vá, que eu estarei sempre contigo. E ela foi, confiante, e foi na cidade de Tiro. Ela encontra uma casa muito simples, e ali ela entra, um barraco. Ela é uma mulher operosa, transforma, faz um fogão, transforma aquela casa. Outras pessoas foram chegando, outros precisando trabalhar foram chegando. Pessoas eram socorridas, tratadas, as feridas limpas, um caldo revigorante. A caridade, ela iniciou a caridade, nunca esqueceu de Jesus. Vai e não voltes a pecar, nunca mais. 10 anos depois, traz a ela um homem muito doente, mas ela adulterou. Ela não adulterou sozinha. Alguém adultera sozinha, a não ser com o pensamento? Onde está o adúltero? O que foi feito daquele homem? Trigo de Deus, de Amélia Rodrigues. 2 anos depois, um jovem muito bonito, com a doença na pele, que foi confundida por lepra, foi expulso da cidade a pedradas. E foi na estrada de Jope, na casa do caminho, acolhido por Pedro, por João, por Tiago, todos os apóstolos que lá estavam. Contou a vida dele e tornou-se um cristão a trabalhar para Jesus. Então não existe culpa que a gente deva levar. Reconhecer o erro, sim. Reconhecer que errou como ela e ele, sim. Voltar e não ir e não voltar a errar. Ter culpa, não. Ter remorso, não. Arrependimento, sim. Então ele tornou-se um cristão. E lá em Tiro, chegou aquele homem cego pela lepra. E ela foi tratar daquele homem. Depois pegou, que ele comeu a sopa, o caldo, ele não a viu. Ele falou com ela: esse Jesus que tu falas é aquele que foi morto entre 2 ladrões? Sim, é ele. Ele salvou a minha vida, ela falou. E ele disse: pois eu procurei por ele, querendo saber onde estava a minha mulher,
que eu traí, que adulterou e ele absolveu. Eu queria saber aonde ela está, porque eu queria pedir perdão a ela por ter negligenciado o nosso casamento e ter ido para a rua à procura de prostitutas enquanto eu tinha minha mulher em casa. Eu queria pedir perdão a ela e ela reconhece. Aí começa a ver a fala e tudo. Era ele. E ela vai dar o caldo na boca, cuida. Se fosse a gente jogava bacia de caldo na cabeça dele. E ela cuida. Ela cuida até ele desencarnar nos braços dela. E ela não disse. Se fosse nós dizíamos assim, tá vendo? Você fez, você me largou, eu fui expulsa, agora tu tá aqui precisando de mim. Ela não se declarou. Ele morreu, ela cuidando dele, sem dizer a ele que era ela. E ela desencarna nos braços, ele desencarna nos braços dela. Maravilhoso, maravilhoso. E para encerrarmos, ainda teríamos aqui mais 3 horas, esse é tempo de seminário. Mais 3 horas, mas eu vou respeitar o tempo. Nós vamos falar de uma mulher muito linda, que eu gosto muito de falar dessa mulher. Muito. Era uma mulher belíssima. Pela sua vestimenta, parecia ser uma mulher de muito poder aquisitivo. E ali ela chega, Jesus estava sentado nas escadas do templo de Jerusalém. Ela chega com as joias, o cabelo comprido, parecendo uma mulher da Babilônia, e fala com ele: tu és um homem muito lindo. Isso está no livro Contos e Apólogos de Irmão X, na lição No Caminho do Amor. Tu és um homem muito lindo. Vejo nos teus cabelos que tu és um nazareno. Nos teus pés que és um turista. Eu sou uma mulher que vendo perfumes. As prostitutas vendiam perfumes. E eu sou uma mulher que vendo perfumes no meu corpo. Hoje é o dia do meu aniversário. Eu tive proposta de um doutor. Eu tive proposta de um sacerdote. Eu tive proposta de homens, vários homens, mercadores que me oferecem de tudo. Mas eu não preciso. Eu escolhi a ti. Vem comigo. Jesus olha ela e diz: hoje não. Hoje eu não posso. Mas vem. Não precisará me pagar nada. Ela era insistente. Não precisará me pagar nada. As minhas bulas estão cheias de joias, de pérolas, de brilhantes. Não precisará me dar nada. Vem comigo para os meus lençóis brancos de linho. Hoje não. Hoje eu não posso. Está vendo aquele palácio? É a minha casa. Pegarei a minha escrava mais linda e colocarei para bailar nua diante de ti e lavarei os teus pés na minha bandeja de prata mais preciosa. Não precisarás deitar comigo. Basta para que eu possa dizer um dia que o homem mais lindo que o amanhecer, mais puro que o entardecer, esteve na minha casa e não me tornou impura. Vem comigo. Hoje não. Hoje eu não posso. Ela dá meia volta, sacode o cabelo, as joias e vai embora. Passaram-se 2 anos. Jesus estava próximo ao poço de Betesda. E lá estava uma senhora. E conversa com ele. Aí ela pergunta: o senhor vai? Sim, aonde ela está? Aí ela aponta. Ele vai. Entra num casebre, segundo alguns autores, ou numa gruta, segundo outros autores, poupando o céu do claro do sol para o escuro, tateando para poder chegar até um choro que estava acontecendo. E ele vai, ajoelha-se naquela mulher que estava chorando e passa as mãos no cabelo dela. Os cabelos, e saíam os fios molhados pelo pus e pelo suor da lepra. E ela fala: sai daqui. Olha o que os homens fizeram de mim. Eu não posso mais vender o meu corpo. Eu sou toda imundície. Eu disse que viria ter contigo um dia. Senhor, és tu, Rabone. Eu esperei por ti durante 2 anos. Coloquei minha toalha branca na janela, minha lamparina acesa, esperando que o Senhor viesse. O Senhor não veio. Porque veio agora. Eu sou toda imundície. Saia, senão te confundirão com um leproso e te apedrejarão. Jesus olha aquele monturo de carne podre
mal cheirosa, toma no corpo, nos braços, leva lá fora. Eu me emociono muito com essa passagem. Leva lá fora para que ela pudesse fitar a luz, porque tinha muito tempo que ela estava com a lepra, para que ela pudesse fitar a luz. Sai, senão vão te apedrejar. Não, vem. Ela olhou a luz do sol e Jesus com ela nos braços diz: se tu não podes mais me dar o teu corpo, me dê a tua alma. E ela morre nos braços de Jesus. Então, para a gente poder encerrar, que a gente possa mirar em cada mulher, vale a pena ler a respeito, em cada mulher do Evangelho e seguir na nossa tentativa a mãe e sermos dignas como mãe. Tá certo que como Maria Santíssima, ainda não, mas Jesus disse que um dia todos seríamos anjos. Então, vamos confiar nisso e começar agora. Porque nós espíritas não poderemos dizer, se eu soubesse, porque nós sabemos. Obrigada pela oportunidade, obrigada por vocês estarem todos aí atentos, que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Horaci, por essa linda exposição, essas lindas histórias de mulheres tão fortes. Então, agora a gente vai para o nosso trabalho de passes. Vamos entrar em preces, lembrando que esses passes são energias que vão ser transmitidas pelos nossos tarefeiros dos passes, a espiritualidade potencializando, e que precisamos estar conectados em pensamento com Jesus, o nosso anjo guardião, pensando naquilo que viemos buscar aqui hoje, nas nossas necessidades. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, abençoe, Senhor, a cada um de nós, a cada um que não conseguiu chegar na nossa casa, a todos nós que estamos aqui dispostos a te entregarmos as nossas dificuldades, as nossas aflições, que sejamos todos abençoados com essa energia positiva, essa energia linda que a espiritualidade vem potencializando através dos trabalhadores para cada um de nós. Gratidão, Senhor, por essa noite, gratidão pelos trabalhos. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Os trabalhadores do passe podem se levantar.
Eu queria agradecer a todos que estão aqui presentes hoje. E agora eu vou passar para a nossa companheira Alessandra, que vai fazer a prece final. Pedimos a Deus permissão no encerramento dos trabalhos dessa noite, agradecendo a todas as pessoas que estiveram envolvidas, nossos tarefeiros da casa, espiritualidade maior, nossa palestrante, e que todas as palavras que nós ouvimos aqui possam ser levadas para os nossos lares, dentro dos nossos corações, e serem colocadas em nosso dia a dia, tendo a certeza que fizemos nossa melhor escolha de estarmos na casa do Pai hoje. E que todos possam ir em paz para os seus lares. Assim seja.